Você pode celebrar o nosso Deus nessa manhã? Aleluia. Pode se sentar, toma o teu lugar nessa manhã. Chacoalha uns dois do teu lado e fala assim para ele: que bom que você veio hoje. E você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Amém? Já profetiza para ele: antes desse culto acabar, seu cálice vai transbordar. Amém? Você crê nisso nessa manhã? Celebra o nosso Deus mais uma vez, então. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar. É um prazer estar aqui com você nessa manhã. Se você estava procurando um lugar para pertencer, uma família para ser parte, você achou essa igreja nessa cidade. Amém, gente? Amém, amém, igreja? Amém. Amém. Então, para você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso culto de domingo, culto de celebração. Nós temos vários cultos que acontecem durante a semana. Nós temos os nossos GCs. Cadê a galera dos nossos GCs aí? Gente, os nossos GCs, os nossos grupos de crescimento. O que é GC, pastor? Né? Grupo de crescimento, são os nossos encontros de casa em casa, onde a gente está junto, celebrando, buscando ao nosso Deus. São tantos testemunhos, gente, se a gente pudesse, na verdade a gente pode, né? A gente vai gravar aí uns testemunhos, então já fica ligado naquilo que a gente vai viver nesses próximos dias, inúmeros testemunhos de casas sendo transformadas, vidas sendo mudadas, famílias sendo tocadas por o sim de uma pessoa de abrir uma casa. Então, se você quer abrir sua casa para receber um dos nossos GCs, pastor, eu não sei liderar, eu não sei, irmão, a gente só precisa de uma casa. Amém? Você está comigo aí nessa manhã? Cadê o Felipe e a Raquel, né, Raquel? A gente só precisa de uma casa. Então, irmão, abre a sua casa, chega para a gente e fala assim: pastor, eu quero abrir minha casa, eu não sei fazer nada, mas eu sei abrir minha casa. Então, abre a sua casa, é uma das maneiras de você servir ao nosso Deus também. Eu tenho certeza que Deus vai entrar com a presença dEle na sua casa para transformar a sua vida. Você crê nisso essa manhã? Tem uma palavra para você que está em Êxodo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14. Eu vou trazer duas mensagens hoje, uma no culto das 9 e outra no culto das 11. Então, se você puder ficar nos dois cultos, fica nos dois cultos. Se você não puder, vai para casa ouvindo ou depois você escuta. Mas eu tenho duas mensagens para trazer para você em cima desse texto hoje. Então, já gera expectativa no seu coração para aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Amém? Amém. Êxodo, capítulo de número 14. Eu amo essa passagem, que a palavra diz para mim e para você no verso de número 1. Eu leio na versão NVI para você nessa manhã. Disse o Senhor a Moisés. Quem disse? Vamos lá, você já acordou nessa manhã? Quem disse? Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará, diga comigo, pensará. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, verso número 4, endurecerei e ele os perseguirá. Todavia, diga comigo, todavia. Quem está comigo nessa manhã, diga todavia. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó. Irmão, você está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus está falando: eu serei glorificado por meio daquilo que vai acontecer, Moisés, fica tranquilo. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quem está comigo nessa manhã, dá uma glória a Deus. Irmão, eu não sei se você sabe o que está acontecendo aqui, mas hoje eu vim trazer a mensagem desse homem que, se eu não me engano, no começo do ano passado eu preguei bastante sobre o livro de Êxodo também. Mas hoje o Senhor me trouxe duas mensagens, e hoje a mensagem do culto das 9, e eu espero que eu consiga terminar ela para conseguir continuar no culto das 11. A primeira mensagem que eu quero trazer para você é: diga ao povo que marche. Fala comigo, diga ao povo que marche. Agora fala com fé para uns dois do teu lado: diga ao povo que marche. Olha, é hora de marchar. Essa semana eu tive a oportunidade de ir à praia. O meu sogro e a minha sogra estão aqui. Você pode celebrar a vida do meu sogro e da minha sogra aqui nessa manhã? Aleluia. Essa semana a gente teve a oportunidade de a gente ir à praia. Gente, pastor, que isso? Está fazendo inveja? Não, irmão, pega um trem, um metrô, R$2,90, você para na mesma praia que eu fui, tá bom? Então, ou você, pastor, eu não tenho carro.
não, vai dar até de 30 para ir para a praia aqui. Nova York é surreal, né, gente? Eu botei, by the way, eu botei no meu Instagram assim, ó, New York is the best state of the United States. Aí muita gente botou assim, ó, para, né? Aí eu falei assim, bom, é porque você não sabe que em Nova York a gente tem cidade grande, em Nova York a gente tem o maior fluxo cultural da terra, a gente tem praia, a gente tem montanha, a gente tem neve, a gente tem pista de esqui. Assim, seu estado tem isso? Aí a resposta dele foi não. Eu falei assim, Nova York é o melhor estado nos Estados Unidos. Então a gente tem calor, tem frio, tem tudo, irmão. Glória a Deus, aleluia, por Nova York. Se você ainda não ama a terra que o Senhor te plantou, você tem que aprender a amar esse lugar. Glória a Deus, já comecei a pregar, amém? Então hoje eu falo com você, diga ao povo que marche. Essa semana eu tive a oportunidade, como eu falei, de estar à praia, e teve um momento que eu parei na frente do mar. Você já teve essa oportunidade? Quem já foi à praia pelo menos uma vez na vida? Não precisa ser aqui em Nova York, amém? Se você nunca foi, você já foi na frente de um rio, você também é praticamente a mesma coisa, a diferença é a quantidade de água, amém? Mas eu estava lá e eu fiquei um tempão lá, olhando. E foi impressionante, porque enquanto eu estava olhando, e Romanos capítulo de número 1, a partir do verso de número 16, vai dizer para mim e para você o seguinte, que o que se pode conhecer de Deus é revelado através da sua criação. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, como está escrito, o justo viverá pela fé. É isso que Romanos 1,16 fala para mim e para você. Mas o verso 18, no capítulo de número 1, vai dizer que o que se pode conhecer de Deus, os atributos invisíveis de Deus são revelados através da sua criação. Ou, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você? Você quer ver Deus, vá até a sua criação. Você não precisa fazer muito esforço. Se você olhar para a criação, você vê a assinatura do Criador. E eu estava lá de frente para o mar, assim, e eu estava ali olhando. E a primeira coisa, cara, é muita água. É muita água, tipo, muita água mesmo. Né? É muita água, Xixica, muita água. E quando você chega de frente ali para aquela água toda, eu estava ali olhando, o primeiro texto que veio à minha mente é: toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Eu fiquei imaginando, as águas cobrindo o mar. Eu falei assim, será que eu falo isso no domingo? Eu falei assim, falo. Porque se a gente for pensar naquilo que aconteceu com Noé, talvez ele está falando das águas que cobrem o mar, talvez ele estava falando da separação entre águas e águas, entre o firmamento e a terra. Para você pensar sobre isso, mas depois você lê Gênesis e você tira suas próprias conclusões. Mas o que o Senhor está falando, quando acontece em Noé, que ele abre as comportas do céu e cai água do céu e também água debaixo da terra, ou seja, existem mais águas do que as águas que nós estamos acostumados a ver. Aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar que a palavra fala que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Eu fiquei imaginando, como as águas cobrem o mar. Se o mar é grande, imagina a quantidade de águas que cobrem o mar. E enquanto eu estava aqui, contemplando, daqui a pouco chegou um monte de criança assim, passando na frente, porque dá para passar por um monte de canto, mas, né? Aleluia! Aí eu estava aqui, aí daqui a pouco passou uma tiazinha, aí ela falou, você fala espanhol? Eu falo assim um pouco. Aí ela, Deus, né? Eu falei assim, é. Ela falou assim, já imaginou? Abriu, nossa, só Deus, né? Eu falei assim, só Deus. Aí a tiazinha passou e continuou andando, com um monte de criança. Cara, aquilo ficou na minha cabeça e eu falei assim, ó, uau. Aí nessa hora eu esqueci do como as águas cobrem o mar, a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E eu ouvi como a brisa do mar, diga ao povo que marche. E para ser sincero, irmão, eu olhei para aquilo, eu olhei para a água, eu falei assim, como é que é? Como? E por um momento muito rápido, é claro que eu não tive a mesma sensação, porque não tinha um exército correndo atrás de mim, procurando me matar e matar mais 1,5 milhão de pessoas, mas a verdade é que nesse momento, de frente para essa diversidade, eu pensei assim, cara, como é que Deus pede para Moisés dizer ao povo que marche? E aí Deus começou a ministrar no meu coração acerca disso, eu quero trazer algumas verdades para você nessa manhã, amém? Vamos orar antes disso. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo. Pai, eu abençoo os meus irmãos nessa manhã, assim como já foi pedido. Tira toda e qualquer limitação, a minha limitação de passar a mensagem, Pai, a limitação dos meus irmãos de compreender aquilo que o Senhor está falando. Que o Teu Espírito Santo encontre espaço nesse lugar para falar aos nossos corações. Usa a minha vida, Pai, com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém.
Irmão, quando eu cheguei de frente para aquela água, e eu fiquei pensando o que Moisés teve que passar. E aí eu fui para o texto, porque eu estou falando que a instrução de ir e acampar na frente do mar foi de Deus. Diga comigo, foi de Deus? Agora você diminui, diga, foi de Deus. Tem algumas ideias que Deus dá, elas são de Deus mesmo, irmão. Aparentemente parece que são ideias que não funcionam, aparentemente parece que são ideias que não fazem sentido, aparentemente são ideias que não entram na nossa compreensão. Como é que Deus vai fazer dando esse tipo de direcionamento? Mas a graça de andar com Deus é essa. Quando você percebe aquilo que Deus fala acerca dele mesmo, acerca do tamanho, da sua grandeza, da sua profundidade, do seu tamanho. Um Deus que está em todas as coisas, mas não pode ser contido por nada. Eu amo essa frase de Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja primitiva, que fala: um Deus que se contém em todas as coisas, mas nada consegue contê-lo. Um Deus que é tão grande, mas que se limita a habitar dentro de mim, de você, para que nós pudéssemos e possamos ter essa presença. Quem está comigo nessa manhã? Esse é o meu, esse é o seu Deus. E algumas vezes o Senhor nos leva a direcionamentos que de fato eu e você nós não podemos entender. E não é para a gente entender. Vou falar mais uma vez. Nós não conseguimos entender e não é para a gente entender. Mas isso é fé. Hebreus vai falar para mim e para você que fé é isso, muito bom. A convicção das coisas que esperamos, mas a prova daquilo que não vemos. Isso é fé. Você permanecer na palavra de Deus, crendo que, ainda que os seus olhos, ainda que a sua força, ainda que os seus motivos ou o intelecto não consigam compreender os seus caminhos, você continua confiando no Senhor. Ou seja, desde o princípio, Deus direcionou Moisés a esse lugar. Antes que eles começassem a andar. Porque, vamos lá, gente, tem coisas e existem momentos na nossa vida que se dependesse de mim e de você, a gente faria de outro jeito. Não sei se você não é assim, eu sou. Se fosse depender de mim, eu faria o mais fácil, o mais rápido, talvez às vezes o que nem dependeria tanto das pessoas, porque eu sou uma pessoa que eu gosto que aconteça e que aconteça do meu jeito. Então, e se não acontece, e Deus está trabalhando comigo, irmão, amém? Glória a Deus, quem está comigo, né? Aí você vai ser pastor, você precisa de pessoas, então a gente precisa de pessoas para que a obra aconteça. O corpo não é feito de um braço, ele é feito de um braço, de uma mão, de um dedo, de um pulmão, vários membros. Cada parte do membro andando em unidade para que a glória do Senhor seja manifestada. Mas a verdade dessa palavra é: o Senhor conduz Moisés a levar o povo a um lugar que nem eles, nem ele, nem o povo de Deus ainda tinha experimentado. Hoje, no culto das 11, eu vou pregar uma outra mensagem, e eu quero muito que você esteja aqui, se você puder, senão depois escuta essa mensagem, mas é uma outra mensagem nesse mesmo texto. Mas o princípio aqui o Senhor leva a eles a esse lugar, e quando chega diante da adversidade, a gente vai ler acerca disso. Quem está comigo ainda, diga amém. Amém. Olha o que a palavra diz para mim e para você. Ao aproximar-se, verso número 10, abra sua Bíblia aí nesse mesmo texto, 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avisaram os egípcios que marcharam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? A pergunta deles para Moisés não foi: o que Deus tem para nós? O que o Senhor disse a você, Moisés? O que o Senhor tem preparado para nós? Porque eu não estou falando de um povo que não tinha um conhecimento de Deus. Talvez o conhecimento que eles tinham do Senhor nesses últimos 430 anos tenha se esquecido ao longo do tempo. Mas Deus sabe tanto do coração do povo, do coração de Moisés, do coração de Faraó, que fez questão de por 10 vezes manifestar o seu poder de forma sobrenatural, para que não apenas Moisés soubesse que Deus estava com ele, mas para que o povo soubesse que Deus estava com o povo, e para que o Egito soubesse que há Deus em Israel. O que Deus faz ao manifestar o seu poder e libertar o seu povo com mão poderosa, assim como diz o texto de Êxodo, o Senhor tirou o seu povo da escravidão,
do lugar de cativeiro com a sua mão poderosa e manifestou o seu poder sobre o Egito, para que todos os deuses do Egito fossem envergonhados pelo poder do Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus faz. Ou seja, o povo já estava ciente que Deus estava fazendo grandes coisas. Cara, imagina o que eu estou falando para você. Eu estou falando de você ver tantas e tantas coisas. Você vê no meio do caos o Senhor te guardando e protegendo. Mas isso não parece comigo e com você muitas vezes? Glória a Deus, você não disse amém, mas eu não sei se você lembra, mas no ano de 2019, 2020, teve uma pandemia global. Onde muitas pessoas morreram, mas se você está aqui é porque o Senhor te guardou, irmão. Eu não estou falando que Deus não guardou as outras pessoas, eu estou falando de você. Você está aqui, o Senhor te guardou, o Senhor te protegeu com mão poderosa. E aí, às vezes, quando a gente escuta sobre uma crise, sobre uma recessão, a gente esquece daquilo que Deus fez no passado. O passado só serve para uma coisa, para que nós possamos olhar para trás e lembrar daquilo que Deus fez, para nos dar esperança para aquilo que Ele vai fazer no futuro. É para isso que serve. Isso é trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. É isso. Deus manifestando seu poder e glória. Dá uma direção para Moisés, que até então era o libertador. No começo o povo não queria muito, mas quando eles percebem que Deus está do lado dele, fala assim, não, opa, vamos ficar do lado de Moisés, que esse aqui, Deus está com ele. Deus começa a fazer, Deus começa a mover, Deus dá direcionamento, mas sabe o que Deus estava começando a ensinar para o povo? A se mover em direcionamento dado por Deus e não mais por homens. Porque eles eram obrigados a fazer como escravos. Mas uma vez que o Senhor te liberta, agora você tem a opção de viver em obediência ou não. Sabe qual que é o maior problema da humanidade? Liberdade. Eu vou pregar no culto das 11. Dependência em meio à liberdade. Dependência em meio à liberdade. A gente está acostumado, uma vez que somos libertos, uma vez que alcançamos a graça, uma vez que o Senhor fez grandes coisas na nossa vida, a gente quer viver da nossa maneira, da nossa forma, né? E tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai mandar. Essa teologia não existe. Não existe. A verdade é que uma vez que o Senhor nos direciona a viver uma palavra, Ele está nos tirando dessa realidade de escravos, nos colocando numa realidade de livres, mas Ele está falando, a minha vontade é melhor do que a sua, o meu caminho é melhor do que o seu, ainda que você não entenda o que está acontecendo e como vai ser, irmão, confia na minha palavra, porque eu vou fazer você chegar do outro lado. É isso que está acontecendo. Deus lembra o povo, Deus lembra Moisés, Deus lembra o Egito que tem Deus em Israel, mas Ele mesmo endurece o coração do faraó. É o texto que você acabou de ler aqui, eu preciso correr, eu tenho que aprender a pregar agora rapidão, para a gente poder estar no culto das 11, tá? Mas fica comigo. Mas a verdade é que Deus libera a palavra, existe um direcionamento e o povo está andando sobre a palavra de Deus. Mas uma vez que eles chegam no lugar onde eles precisam depender novamente do Senhor, a primeira coisa que eles fazem é olhar para Moisés e falar assim, estava faltando lugar no Egito para a gente morrer? Estava faltando sepulcro lá para a gente ser enterrado? Você tirou a gente de lá para morrer no Egito, para morrer no deserto? É isso que você fez, Moisés? Irmão, e eu fico imaginando, porque como eu disse, eu cheguei de frente para o mar, eu olhei para aquilo e eu falei assim, cara, imagina no mínimo aqui, nem estou falando de 1,5 milhão de pessoas, mas vamos pegar só os cabeças das tribos, só 12 no seu pé do ouvido. E agora? O que a gente vai fazer? E agora? Se faltou lugar para a gente morrer lá, e agora? E agora? E agora? Às vezes tem uns aqui que eu fico assim, meu Deus do céu, me ajuda, Deus, imagina, irmão, 1,5 milhão de pessoas. Eu fico imaginando Moisés, cara, eu apenas obedeci um direcionamento dado por Deus. O que Deus estava fazendo com eles, assim como eu vou falar no culto das 11, é levá-los a um lugar de dependência em meio à liberdade. Porque ser livre não significa ser independente. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo, mais uma vez para você. Ser livre não significa ser independente. Talvez ontem você e eu estávamos comemorando o 4 de julho e isso significa independência, liberdade, mas até que ponto? Porque eu não sei se você lembra, mas na primeira reunião de congresso, do Congresso americano, sabe o que foi feito antes deles começarem? Senhor, pode procurar, irmão. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor sustenta essa nação.
Pai, nós te pedimos que cada decisão que será feita daqui para frente, agora em liberdade, que o Senhor nos deu, que nós possamos ser conduzidos no nome de Jesus Cristo. We trust in God. É daí que saiu a frasezinha que você ama colocar na placa do seu carro, que já vem pronta. Que está na nota do dólar, mas na verdade nós não confiamos mais no Senhor, nós confiamos talvez no dólar. Glória a Deus, não tem amém. That's right, amen, good word. Preach. Porque essa é a verdade. Liberdade não significa independência, liberdade significa liberdade, dependência significa dependência. Mas o Senhor nos leva a viver dependência em meio à liberdade nele. Quando ele conduz o povo a esse lugar, a verdade da palavra de Deus diz para mim e para você, que eles questionam Moisés, ei, não tinha lugar lá no Egito para nós morrermos, tinha que trazer para cá no deserto? E aí sabe o que acontece? Continua lendo o texto, quem está comigo ainda, diga amém. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tinham dito no Egito, olha isso, eles falaram, cara, a gente já tinha falado para você no Egito, deixa a gente em paz. Tem gente que prefere viver uma vida toda aprisionada em desejos, em pecados, uma vida toda aprisionada do que viver dependência em Deus em meio à liberdade. Não, se eu precisasse depender de alguém de novo, eu preferia morrer lá no deserto, morrer lá no Egito. Eu preferia continuar escravo daquilo que eu já estava vivendo antes do que depender de Deus de novo. Glória a Deus, amém. O que está acontecendo aqui? Deus está mostrando para o povo o coração do povo. Deus está mostrando para Moisés o coração do povo. Se fosse para depender do Senhor, Moisés, na boa, eu preferia ter ficado lá. Se fosse para depender de Deus, eu preferia ter ficado lá, porque, sabe, eu falei para você, Moisés, no começo, deixa a gente em paz. A gente não precisa de um Salvador. Quantas e quantas pessoas vivem hoje como se não dependessem do Senhor, como não precisassem da verdade da palavra, mas a verdade é que eu e você, nós precisamos entender que o Senhor realmente, assim como diz a palavra, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Vocês são livres, nós somos livres no Senhor, a liberdade na presença do Senhor, mas essa liberdade nos leva a um lugar de dependência. Nos leva a um lugar de buscarmos a sua presença, de entendermos que cada direcionamento, seja grande ou pequeno, seja no direcionamento de dar um passo, não dar um passo, entra nessa porta, fecha essa porta, entender que tudo aquilo que o Senhor tem falado, nós dependemos completamente do Senhor. É o que acontece nessa passagem, é o que está acontecendo. Ele fala, deixe-nos em paz, seremos escravos do Egito, antes sermos, presta atenção que você vai ler aqui agora, irmão, pelo amor de Deus, eu preciso correr. Antes sermos escravos no Egito do que morrer no deserto. Eu preferia passar a vida como escravo. Eu preferia deixar a minha descendência vivendo isso eternamente do que estar num lugar onde para mim é um lugar de incertezas. Quantos preferem ainda viver num lugar de aprisionamento, um lugar onde você não tem liberdade, onde não existe alegria, não existe... Irmão, você não tem noção do que é ser escravo, você tem que fazer por obrigação e pronto, acabou, não é um trabalho. Às vezes o pessoal fala, escravos unidos, calma irmão, não tem nada a ver não. Porque você trabalha e você ainda recebe. Agora imagina você trabalhar por obrigação, porque seu povo foi colocado a um lugar de escravidão. Ou você trabalha ou você morre. É isso que a gente está vivendo. Eles estão falando, eu preferia ficar lá do que estar num lugar onde eu não tenho conforto. Estar num lugar, e você vai lembrar, depois lá na frente ele fala assim, nossa, eu amava lá que a gente comia cebola e pepino. O povo era meio vegano, Deus estava dando carne e eles estavam querendo cebola e pepino, irmão. Pão fresquinho de manhã cedo, meu Deus. E a palavra diz no verso número 13, quem está comigo ainda, diga amém. Hoje eu falo com você, é hora de marchar. Amém. Diga ao povo que marche. Eita, Moisés respondeu ao povo, não
tenham medo. Você pode repetir isso para uns dois do seu lado e falar assim: não tenha medo. Fala com fé, irmão, não tenha medo. Sabe por que Moisés, antes de consultar ao Senhor, é capaz de dar essa palavra? Sabe por que Moisés, antes mesmo de dobrar os seus joelhos, de clamar ao Senhor, de pedir que o Senhor fizesse alguma coisa, é capaz de fazer isso? Porque ele sabia quem tinha liberado a palavra. Ele sabia quem tinha dado o direcionamento. Talvez Moisés não entendia muita coisa ainda, que com certeza Deus trabalhou no caráter de Moisés também no tempo que ele passou com o povo no deserto, eu tenho certeza disso. Mas o pouco que Deus já tinha trabalhado na vida de Moisés nos últimos anos, já tinha levado ele a entender um lugar de confiança na palavra que o Senhor tinha liberado. Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê que isso acontece. Porque uma vez que ele responde isso, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Isso é Moisés falando com o povo. Ele diz: porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente clamem, ou melhor, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés. Presta atenção agora que eu vou falar para você. Moisés libera a palavra, crendo no caráter do Senhor, daquilo que ele já tinha conhecido do Senhor, daquilo que Deus já tinha mandado ele fazer. Fala isso para o faraó, levanta a sua mão, levanta o cajado, faz isso, faz aquilo, e Deus, assim como ele tinha liberado a palavra, ele tinha confirmado a sua palavra. Mas agora, assim como ele já tinha dado a palavra, antes de chegar no lugar aonde eles estavam. Ou seja, Moisés estava neste lugar porque ele cria que o mesmo Deus que disse antes é o mesmo Deus que disse agora. O mesmo Deus que fez antes é o mesmo Deus que vai fazer agora. O mesmo Deus que proveu antes é o Deus que vai prover agora. O mesmo Deus que manifestou poder antes é o Deus que vai manifestar poder agora. Quando chega de frente para o mar, o povo começa a questionar e fala assim: não tenha medo, o Senhor os livrará. O Senhor com mão poderosa, o Senhor vai trazer livramento. O Senhor é o Senhor, o Senhor, o Senhor. E a palavra diz para mim e para você: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Glória a Deus, agora realmente não tem amém. Porque o que Deus estava falando para Moisés, eu já liberei a palavra. Você já manifestou muita coisa. Por que você está clamando a mim agora para que eu faça algo? Diga aos israelitas que avancem. Em momentos de adversidade, irmão, e eu vim trazer essa palavra para você nessa manhã. Eu não sei se você está passando por esse lugar, de chegar talvez na frente de um mar de adversidades, de problemas, de lutas, mas a verdade é que talvez seja o mar na frente e o exército atrás, doido para pegar você. E o Senhor fala para mim e para você nessa manhã: avance. Avance, avance, avance. Deus, o que é que eu vou fazer? Porque talvez essa seja a sua pergunta, porque eu não sei você, mas se eu escutasse isso de Deus, eu assim: como assim como você está me buscando agora? Vai para onde? Avança, marcha para onde? A palavra diz que Deus disse a Moisés: erga a sua vara e estenda a sua mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Irmão, sabe o que acontece? E é nesse ponto aqui, eu prometo que eu vou tentar terminar minha mensagem agora. Mas é nesse ponto que Deus falou muito comigo e vai fazer muito mais sentido se você ouvir a segunda mensagem que vai vir. Mas a grande verdade é que, sabe o que acontece em Êxodo capítulo de número 3? Volta lá, por favor. Êxodo capítulo de número 3, Moisés, verso de número 1, eu vou ler rapidamente com você, se você puder abrir a sua Bíblia. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Sabe de onde saiu a vara de Moisés? Não foi no Egito poderoso. Foi quando Deus, no seu poder, na sua soberania, tirou ele do Egito e levou ele para o deserto, para cuidar das ovelhas do seu sogro. Sabe aonde Deus deu autoridade para ele conduzir alguém? Não foi no Egito.
Talvez no Egito ele tivesse toda a ciência, todo o conhecimento da época, tudo aquilo que haveria de melhor, de fato. E ele era um dos príncipes do Egito. Então, de fato, ele tinha o conhecimento. Mas às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, o nosso conhecimento não pode nos levar aonde só a nossa experiência com Deus, a nossa vida com Deus pode nos levar. Porque matematicamente para Moisés, imagina Moisés agora pensando, cara, eu estou conduzindo 1,5 milhão de pessoas, deixa eu fazer o que eu aprendi aqui? Será que eu posso aplicar alguma coisa do meu conhecimento? E parece que por um momento ele esquece de tudo aquilo que Deus já tinha feito através disso. Existem alguns momentos onde Deus fala para ele, só levanta a mão, para outros, levanta a vara, mas nesse momento em específico, ele começa do levanta a vara e erga a sua mão. O que ele estava lembrando para Moisés era, Moisés, aonde é que você arrumou essa vara? Aonde foi que eu te entreguei isso? Porque nesse texto de Êxodo, capítulo de número 3, se você continua lendo, quando o Senhor se manifesta na sarça ardente e Moisés se aproxima, porque o fogo queimava, mas não consumia. A gente poderia pregar em cima disso, mas eu não vou pregar sobre isso hoje. Quem está comigo ainda? Cara, e aí ele começa a dizer, ele começa essa conversa, tire-se a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Você já sabe de todo esse texto, mas a grande verdade é que chega uma hora que Deus fala assim para ele, Moisés, o que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos, Moisés? E aí Deus faz o primeiro sinal, ele fala para ele jogar a vara e pegar a serpente pela cauda, coisa que não se faz para quem mexe com cobra, mas Deus estava mostrando que era na autoridade do poder dele. E a grande verdade é que Deus estava levando ele a um lugar de dependência, a um lugar de conhecimento. E quando chega agora de frente para o deserto, talvez no momento mais difícil da vida dele agora, porque há anos atrás, o momento mais difícil da vida de Moisés era sair de trás de um pastoreio de ovelhas, se colocar da frente de um povo e dizer assim, ei, Deus está fazendo grandes coisas, o Senhor vai libertá-los para sempre e vocês nunca mais verão o Egito. Agora chega nesse momento que é o momento mais difícil da vida de Moisés, e ele fala assim, cara, o que eu vou fazer? O Senhor fala para ele assim, Moisés, por que você está clamando para mim? Eu já falei para você o que eu vou fazer, erga a sua vara, levante a sua mão e o mar irá se abrir diante de vocês. A ordem que eu disse para você, Moisés, foi diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. Irmão, não é a hora de você nem eu nós pararmos em relação às circunstâncias que estamos vivendo. A palavra do Senhor para mim, para você nessa manhã, eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor está me lembrando e te lembrando nessa manhã, aonde foi que você teve a autoridade? Aonde foi que eu te levei para você entender que eu sou o seu Deus, que eu te mostrei o meu poder, consumindo uma sarça com fogo sem queimá-la, porque esse fogo, Moisés, é o mesmo fogo que vai sustentá-los no meio do deserto, é o mesmo Deus que vai livrá-los do Egito. Moisés, ergue a sua mão, levanta a sua vara e mande o povo marchar. Mande o povo marchar. Irmão, não é hora de você nem eu retrocedermos. É hora de nós avançarmos. É hora de nós avançarmos. É hora de nós avançarmos. Você crê nessa palavra aqui nessa manhã? Se coloca de pé nessa manhã em nome de Jesus. Se coloca de pé nessa manhã em nome de Jesus. Levante as suas mãos, feche os seus olhos, comece a clamar, Senhor, me lembre do lugar aonde o Senhor me tirou. Me lembre da autoridade que o Senhor colocou nas minhas mãos, para que eu possa avançar. E a palavra vem dizer para mim que sabe o que acontece? O Senhor manifesta o seu poder, o Senhor manifesta a sua glória, e do outro lado eles cantam, o Senhor nos livrou, o Senhor fez, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Levante as suas mãos nessa manhã. Nós te exaltamos nessa manhã, Senhor. Nós declaramos vida de Deus sobre este lugar, vida de Deus sobre cada um dos meus irmãos. Nos lembre, Senhor, da autoridade que o Senhor nos deu. E deixe o céu descer.
nessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem liberado neste lugar. Obrigado porque nessa manhã o Senhor nos lembra a autoridade que carregamos. Obrigado porque nessa manhã o Senhor libera a palavra: marche, marche, marche. Eu digo a vocês: marchem em direção àquilo que o Senhor tem liberado como palavra. Aquele que prometeu, assim como diz a sua palavra, é fiel para cumprir. Por isso nós recebemos essa palavra nessa manhã, Jesus. Nós agradecemos ao Senhor. Nós confiamos no autor e consumador da nossa fé. Somente o Senhor é Deus. Diga: eu creio. Diga, igreja: eu creio e confio no meu Deus. Diga: eu creio e confio no meu Deus. Amém, amém, amém. Com seus olhos fechados ainda, com suas mãos sobre seu coração, eu queria que você fizesse a oração mais importante desse dia. Com certeza a oração mais importante da sua vida. Eu não posso terminar esse culto sem fazer essa oração. Talvez você chegou aqui e você nunca falou: Senhor, a minha vida é sua. Senhor, eu confio no Senhor. Talvez você está como o povo dizendo: eu prefiro morrer no deserto, no Egito, do que depender do Senhor no deserto. Eu prefiro morrer nas mãos de Faraó do que permanecer guardado nas mãos do Senhor. Talvez até hoje você chegou com esse coração, mas hoje o Senhor te dá a oportunidade de dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu dependo do Senhor. Com seus olhos fechados, com suas mãos sobre seu coração, eu quero convidar você a fazer a oração mais importante da sua vida nessa manhã. A oração de entrega. Para entregar a sua vida a Jesus. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, eu queria que toda a igreja repetisse comigo. Você que está pela internet, repita conosco essa oração dizendo: Senhor Jesus, nessa manhã, diga: eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga: o meu passado, o meu presente e o meu futuro são teus, Senhor. Diga: perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Diga: Senhor, eu vou depender do Senhor todos os dias da minha vida. Diga: eu preciso do Senhor. O Senhor é tudo que eu preciso, Deus. Nós te entregamos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.